Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? É uma alegria novamente poder estar aqui com vocês novamente para nós juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Paulo Dresch e tem sido um privilégio também poder ler os comentários a quais vocês têm nos enviado. Comentários de pedido de orações, e estou orando por vocês que têm nos solicitado orações, mas também comentários ali relacionados à importância desses vídeos estarem chegando até você. Eu fico muito feliz por saber que esses vídeos têm auxiliado você no estudo da lição da Escola Sabatina. Porque uma vez auxiliando você no estudo da lição da Escola Sabatina, eu, de certa maneira, também estou auxiliando você no estudo da Palavra de Deus. Porque estudando a lição da Escola Sabatina, na verdade, eu estou cada vez mais compreendendo a Palavra de Deus. E compreendendo a Palavra de Deus, eu estou cada vez mais compreendendo sobre o Deus da Palavra de Deus, sobre o Deus verdadeiro, o que seguir, o que fazer, qual é realmente o Deus verdadeiro e como realmente adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus possa nos abençoar também no estudo da lição desta semana. Nós chegamos à 12ª lição e a 12ª lição, ela traz o título Precursores dos Eventos Finais. Existem algumas histórias no passado e essas histórias no passado não necessariamente elas são profecias, mas são histórias que já aconteceram no passado, mas que servem sim como alusão para histórias que também acontecerão no futuro. E a lição dessa semana ela irá abordar exatamente esse tópico, de histórias que aconteceram no passado, que servem realmente de alusões para histórias que acontecerão também no futuro. Amém? Que nós possamos realmente aprender com essas histórias e buscarmos realmente ser fiéis adoradores ao nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. O verso para memorizar se encontra lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7. 2 Timóteo, capítulo 1, no verso 7, que diz assim: Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse verso é um verso muito oportuno, especialmente dentro deste contexto a qual estamos estudando desde lições anteriores, que são relacionados a eventos finais. Esse verso é muito oportuno para entendermos que Deus não nos deu espírito de covardia. Isso mesmo. E por que ele é oportuno, pastor? Porque sim, nos últimos dias enfrentaremos lutas, enfrentaremos batalhas, enfrentaremos provações, perseguições. Sim, seremos colocados à prova. Só que o verso nos diz algo muito importante, que mesmo que nós enfrentarmos provas e angústias, lutas e sermos colocados à prova, nós precisamos entender que Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu o quê? Espírito de poder, de amor e de moderação. Esse Deus que disse que no mundo tereis aflições é o mesmo Deus que disse que Ele está conosco em todos os momentos. Isso aqui é muito importante para nós entendermos. Sim, enfrentaremos lutas e batalhas. Talvez você já seja alguém que já esteja enfrentando por querer servir ao Deus Todo-Poderoso, querer adorar a este Deus. Talvez hoje você já esteja enfrentando lutas, enfrentando batalhas, enfrentando provas. Mas entenda que mesmo em meio às provas e lutas, Deus está contigo. O mesmo Deus que está contigo em momentos bons, está contigo também em momentos ruins. Isso aqui é muito importante. E por isso nós precisamos entender que nós não podemos nos acovardar dentro dessas provas que vêm e ainda virão em nossos dias. Não venhamos a nos acovardar, mas sim venhamos a buscar colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida em todos os momentos, acima de tudo e de todos. Que esse Deus possa realmente ser o Deus da sua vida, que você possa realmente adorá-lo em espírito e em verdade. A lição dessa semana, ela nos traz também aqui uma imagem, e essa imagem aqui, você não tem a lição, você irá perceber que existe uma imagem, e essa imagem aqui existe uma porta aberta, uma flechinha para essa porta aberta. Dentro da fachada de uma aparentemente casa, você também encontra aqui os mandamentos de Deus, e dentro dessa porta aberta aqui você vê um desenho como se fosse chamas de fogo. E aqui há algo muito importante. Essa imagem ela quer nos representar
possivelmente, a importância de entendermos que sim, Deus nos chama a ser fiéis adoradores. E ser fiéis adoradores é entendermos que a porta hoje ainda está aberta. E essa porta poderia ser simbolizada aqui como a porta da graça. Aliás, Jesus ainda não voltou, ou seja, a porta da graça ainda está aberta. Mas uma vez aceitando a graça, uma vez aceitando a este Deus, é entender que eu preciso ser fiel a este Deus. E ser fiel a este Deus é ir contrário ao mundo, é ir à contramão do mundo, é ser fiel aos mandamentos de Deus e não ser fiel aos mandamentos dos homens. Por isso aqui você vê na fachada também os mandamentos de Deus. Deus nos chama a ser fiel aos mandamentos de Deus. E é interessante que a porta aqui, ela está exatamente sobre o quarto mandamento. Sobre o quarto mandamento. E Deus nos chama a ser fiel ao quarto mandamento. Mas ser fiel ao quarto mandamento é um chamado também a uma provação que enfrentaremos hoje, nos dias atuais, mas enfrentaremos também nos últimos dias, aonde seremos colocados à prova se realmente adoramos a Deus ou ao inimigo de Deus. Sim, o quarto mandamento está dentro da história. E ele está dentro da história de uma mudança que aconteceu, aonde o homem colocou uma mudança, aonde ele trouxe agora a guarda de domingos e festas de guardas e excluiu o quarto mandamento que diz para nós sermos fiéis ao sábado do Senhor. Porque o sábado do Senhor é o dia que Deus descansou, é o dia que Deus abençoou, é o dia que Deus santificou, lá de acordo ao livro de Gênesis, no capítulo 2. E este mandamento, ele é colocado, então, lá nos mandamentos de Deus, nos 10 mandamentos, escrito pelo próprio dedo de Deus, em tábuas de pedra. Sim, o quarto mandamento da Bíblia diz para nós lembrarmos do dia de sábado. Aquilo que durante a história foi esquecido e hoje onde muitos também ainda não o conhecem. Deus nos chama para nós lembrarmos desse dia, nós santificarmos esse dia. E nos últimos dias nós seremos novamente colocados à prova, se nós realmente adoramos a Deus ou ao inimigo de Deus, se somos fiéis aos mandamentos de Deus ou fiéis aos mandamentos dos homens. Que nós possamos realmente buscar ser fiel a Deus sobre todas as coisas. A lição dessa semana, então, ela traz o título Precursores dos Eventos Finais, onde ela nos traz, então, histórias que não são profecias especificamente que acontecerão no futuro, mas histórias que já aconteceram no passado, que nos ajuda a entender histórias que também irão acontecer no futuro e nos ajuda a aprender com personagens que já viveram na história, principalmente esse contexto de uma verdadeira adoração. Que nós possamos realmente buscar ser fiéis a Deus e que essas histórias que estamos estudando durante essa semana nos ajudem também a trazermos para a nossa vida, a buscarmos realmente colocar Deus sobre todas as coisas, acima de tudo e de todos. Que Deus possa nos abençoar a entendermos então, mas não apenas entendermos a lição dessa semana, mas colocarmos em prática em nossa vida. Chegamos à parte de domingo. E a parte de domingo, então, começa a entrar um pouco dentro dessas histórias. E ela entra agora dentro da história de Daniel 2 e nos traz também a maneira que nós, adventistas, interpretamos, então, profecias. E a maneira que nós interpretamos profecias é a maneira historicista. Ou seja, nós não somos futuristas e nós não somos preteristas. O que seria preteristas, pastor? São aqueles que acreditam que profecias se cumpriram todas no passado e não há mais profecias para o futuro. E futuristas são aqueles que acreditam que as profecias irão todas ainda se cumprir no futuro. Nós somos historicistas. O que seria historicistas, pastor? São aqueles que acreditam que profecias já se cumpriram no passado, existem profecias que se cumprem no presente e existem profecias que ainda irão se cumprir no futuro. E quando nós vamos a Daniel 2, nós percebemos claramente esse método historicista, porque em Daniel 2 nós percebemos ali a história do mundo em um só capítulo. Isso mesmo, a história do mundo em um só capítulo. Para entrarmos um pouco dentro da história, não tem como nós nos aprofundarmos muito, porque esse não é o assunto a qual o autor realmente quer nos levar, mas nós precisamos entrar um pouquinho, pelo menos, dentro da história. Entender aqui que o rei Nabucodonosor, ele teve um sonho.
E nesse sonho ele não soube interpretar o sonho, e ele precisou então ali que Daniel interpretasse esse sonho para ele. Nesse sonho, o rei Nabucodonosor, ele viu uma estátua, aonde existiam ali alguns elementos. E o Daniel agora vem interpretar esse sonho para Nabucodonosor. E o que era a interpretação desse sonho, pastor? O rei ali havia visto uma estátua, então, com 4 elementos. O primeiro elemento era o ouro, aonde a cabeça da estátua era toda de ouro. E essa cabeça, então, representava ali o Império Babilônico, que era realmente o império do rei Nabucodonosor. Só que, após essa cabeça de ouro, viria um outro império, e depois um outro império, e depois um outro império, e depois um império eterno. E aqui há algo muito importante para nós entendermos. Primeiramente, entendemos então que a cabeça de ouro representava então o Império Babilônico. E esse Império Babilônico ele vai do ano 539 ao ano 331 a.C. Quando nós entramos dentro da história, nós conseguimos hoje então chegar a essa conclusão. Depois nós vemos um segundo império, que é representado ali pelo peito e os braços de um outro elemento que agora não mais é o ouro, mas é a prata. E agora o peito e os braços são de prata. E após o Império Babilônico, então, viria um outro império. E que império que veio depois do Império Babilônico, pastor? Os Medos e os Persas. E esse império, então, ele esteve ali desde o ano 539 ao ano 331 a.C. Porém, após esse império de prata, o império dos Medos e o Persa, viria um terceiro império. E qual seria esse império, pastor? Aonde o ventre e os quadris agora são de um outro elemento. Primeiro era o ouro, depois a prata, agora o ventre ali e os quadris são de um outro elemento que é o bronze. E viria então um terceiro império. Que império é esse, pastor? Que é representado aqui pelo bronze, o Império Grego, que é aquele que vem depois dos Medos e os Persas, ali por Alexandre o Grande. Se você gosta de história, você pode se aprofundar aqui dentro dessa história. E fica a dica aqui para você ver os impérios que governaram então o mundo. E aqui você vê então do ano 331 ao ano 168, ali antes de Cristo, o Império Grego, então, sendo esse império mundial. Depois disso, vinha um quarto império, onde é representado nessa visão, então, a qual o rei viu dessa estátua, representado agora pelas pernas, que eram pernas de ferro. E esse império, então, agora representa o Império Romano, que é aquele império, então, que vem depois do Império Grego, que vai do ano 168, né, antes de Cristo, ao ano 476 depois de Cristo, que é o Império Romano. Após esse império, você vai ver ali que há os pés agora continuando sendo de ferro, mas agora há uma mistura de barro com o ferro. Ou seja, esse império perderia o poder, mas ele continuaria ainda a existir de certa maneira, mas estaria agora mesclado ali com o barro. E é interessante que o ferro e o barro, eles não se misturam. E por esse motivo, então, você vê agora dentro deste contexto, os pés ali, parte de ferro e de barro, eles representam ali a Europa dividida, que desde o ano 476 até agora, ela tenta buscar essa unificação, mas não consegue. Ela buscou de várias maneiras, e o autor aqui nos traz exatamente isso, nos traz aqui a respeito de casamentos, por exemplo, que existiram ali entre países, onde os príncipes ali tentavam claramente uma unificação, os reis ali tentavam claramente uma unificação, casando os seus filhos com filhas de outros reis, tentando ali buscar essa unificação agora dentro do contexto europeu. Mas você percebe que até hoje isso não é possível. E é interessante nós notarmos, porque após esse império, então, que seria Roma, viria sim um outro império. Mas que império é esse, pastor? Viria então uma pedra que iria ali ser atingida, iria atingir ali essa estátua e, consequentemente, esses impérios, então, todos não mais existiriam, e existiria agora um império eterno, um reino eterno, uma pedra que representa então a pedra angular, representando então o império de Deus, o reino de Deus que será eterno. Ou seja, por mais que eles queiram se unificar, não será possível, porque o próximo império será o império de Deus, o reino eterno de Deus. Amém?
E aqui há algo muito importante, nós chegamos agora à parte de segunda-feira, onde traz o título Adorando a Imagem. O rei Nabucodonosor, que era o rei então aqui na época de Babilônia, que era representado ali então dentro dessa estátua pela cabeça de ouro, ele não aceita que ele realmente fosse apenas a cabeça de ouro. Por isso ele manda fazer ali uma estátua ou um obelisco, como alguns autores compreendem, do elemento ouro, toda de ouro, representando ali que o seu império então seria eterno, que o seu reino seria eterno e ele seria eterno. E é interessante nós notarmos que neste momento aqui, Nabucodonosor, ele de certa maneira, ele é um tipo de Lúcifer, a qual realmente ali sempre buscou essa adoração, relatando ali que o seu reino duraria para sempre. É interessante notarmos que neste momento, então, Nabucodonosor, ele representa então um tipo de Lúcifer. Mas por que, pastor, neste momento? Porque depois disso, Nabucodonosor ali, você pode se aprofundar dentro da história, você irá perceber então que depois disso, Nabucodonosor ali após passar por algumas provas, ele então entende qual é o Deus verdadeiro. E ele adora então o Deus verdadeiro. E possivelmente Nabucodonosor será um daqueles que quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino eterno, ele terá também o privilégio de ali estar com Jesus face a face. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui há algo muito importante para nós entendermos. Só que nesse momento, quando o rei ainda não estava convertido, ele manda fazer uma estátua, então, do elemento ouro, de todo ouro, para que as pessoas pudessem se prostrar perante essa estátua e adorar. E aqui entra, então, dentro da história, 3 personagens, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 personagens dentro da história, 3 jovens, representam então também o povo de Deus nos últimos dias, que enfrentarão também provas, que serão colocados à prova e escolherão em adorar a Deus sobre todas as coisas ou se prostrar ao inimigo de Deus. E quando nós entramos dentro dessa história, nós iremos perceber que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvam perante a estátua, eles não se prostram perante essa estátua quando toca a música. O rei permite que toque a música mais uma vez, mas eles ainda não se prostram perante a estátua. É interessante que eles poderiam se prostrar e não adorar a estátua, mas eles não fazem isso. E por que eles não fazem isso? Porque seria uma desonra a Deus. Eles querem continuar de cabeça erguida, entendendo que eles devem adorar somente a Deus, honrar a Deus, para que as pessoas ao redor pudessem ver o testemunho deles, de servir realmente ao Deus Todo-Poderoso. Mas, pastor, eles poderiam ser levados ali à fornalha ardente. E sim, eles foram levados, mas eles também sabiam que eles poderiam sair dali, se Deus quisesse que eles saíssem dali. Deus poderia livrar eles, mas mesmo que não o livrasse, eles jamais iriam desonrar a este Deus, se acovardar e adorar uma imagem ao invés de adorar ao Criador. Adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Esses jovens nos trazem algo muito importante para a nossa vida. Seremos também colocados à prova nos últimos dias. Que possamos, assim como eles, buscar sempre colocar Deus acima de tudo e de todos. Honrar a Deus, ser fiel a Deus e não a homens. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. É interessante que eles foram realmente jogados na fornalha ardente. Mas lá na fornalha ardente, você conhece a história. Eles não estavam sozinhos. Eram 3 que ali foram lançados. Mas eles perceberam que existia um quarto ser. E esse ser parecia um ser angelical, um ser dos deuses. E esse ser, na verdade, era o próprio Deus, o próprio Cristo, que ali estava com eles, protegendo eles, para que eles não fossem queimados na fornalha ardente. E aqui há algo muito importante para nós. Sim, muitas vezes Deus não vai te livrar da fornalha, mas Deus vai te livrar na fornalha. Amém? Deus não vai te livrar das provas que ainda teremos que enfrentar, mas Deus vai te livrar nas provas que enfrentaremos. Louvado seja Deus por isso. Mas também, por mais que Deus não te livre na fornalha, entenda que o que Deus mais quer é que você tenha vida eterna ao lado dele,
quando ele estabelecer o seu reino eterno. Louvado seja Deus por isso. Chegamos aqui à parte de terça-feira, onde diz adorando a imagem novamente, onde faz agora uma conexão dessa história de Daniel 3, trazendo agora para as histórias de Apocalipse, de eventos finais que acontecerão nos últimos dias, onde nós percebemos claramente uma conexão clara de Daniel 3 com o livro do Apocalipse. E aqui o autor traz alguns textos para nós lermos, Apocalipse 13, verso 11 ao 17, Apocalipse 14, verso 9, 11 e 12, Apocalipse 16, verso 2, Apocalipse 19, versículo 20 e Apocalipse 20, versículo 4, onde você irá perceber aqui claramente que nos últimos dias existirá dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que é o povo de Deus, que é aquele que guarda os mandamentos de Deus. O segundo grupo é aquele que guarda o mandamento de homens. O primeiro grupo é aquele que adora a Deus. E o segundo grupo é aquele que adora ao inimigo de Deus. E por consequência adora a besta e a sua imagem. E o primeiro grupo é aquele que adora a Deus, que tem o selo de Deus. Isso aqui é muito importante nós entendermos. O autor nos traz também o livro de Romanos, capítulo 1, no verso 18 ao 25, aonde claramente ele diz que nós somos chamados a uma verdadeira adoração e que nós não devemos ficar em cima do muro. Vamos voltar novamente para a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Pastor, não seria fácil eles ali se prostrarem ali perante a estátua? Não precisava adorar a estátua, mas simplesmente se prostrarem. E ali eles não precisariam passar pela morte. Não precisariam passar pela fornalha ardente. Não seria fácil, pastor? Sim, seria fácil. Mas, na verdade, ali é como se eles estivessem em cima do muro. Eles não honrariam a Deus como deveriam realmente honrar. Por isso, eles decidem não se prostrar. E o chamado que Deus faz à nossa vida é sermos realmente fiéis adoradores. Não é aqueles que queiram agradar a gregos e troianos. Não é aqueles que querem ficar em cima do muro. Mas Deus chama fiéis adoradores que decidem de uma vez por todas colocar Deus em primeiro lugar na vida, custe o que custar, porque eu quero ser fiel a este Deus, porque eu quero um dia estar com Ele. Que Deus possa nos abençoar a entender isso, porque se não assim o fizermos, Mateus capítulo 12, verso 30, e o autor nos traz isso, esse texto diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Que Deus possa nos ajudar a estar realmente do lado de Deus, a colocá-lo realmente em primeiro lugar. Por isso, se eu preciso tomar uma decisão hoje, de realmente colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, tome essa decisão. Porque sim, a porta da graça ainda está aberta. Ainda é momento de você realmente colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Custe o que custar. Seja a prova que você tenha que enfrentar. Entenda, Deus está contigo. Deus é o teu reforço. Deus é o teu socorro bem presente em meio às tribulações da vida. Deus está contigo. Confie nele e o mais, ele tudo o fará. Amém? Louvado seja Deus por isso. Chegamos à parte de quarta-feira, onde traz o título Perseguição à Igreja Apostólica, onde nos leva agora a história do povo de Deus dentro dessa história, onde o povo de Deus é perseguido durante toda a história, e assim também será com os cristãos nos últimos dias. Assim foi com os cristãos no primeiro século, e assim também será nos últimos dias. O autor aqui nos traz um texto que é Atos 12, verso 1 ao 17, onde nos mostra aqui uma perseguição, onde alguns foram libertos, mas outros foram mortos. E nos últimos dias, sim, assim também será. Aqueles que quiserem realmente adorar a Deus sobre todas as coisas serão perseguidos. Muitos serão libertos, mas muitos serão levados à prova, e provas até mesmo de morte. Que Deus possa nos ajudar a ser fiel a Deus, mesmo que custe o que custar, que nós possamos colocar sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. E aqui nós chegamos na parte de quinta-feira, aonde traz a marca da besta. Esse é um assunto bem mais complexo, um assunto bem maior, que levaria uma lição inteira para falarmos só sobre esse assunto, mas eu quero abordar aqui algo muito importante para vocês. Sim, a perseguição retornará nos últimos dias.
ela esteve presente durante toda a história do povo de Deus. Durante toda essa semana eu tenho visto, por exemplo, esse mundo se deteriorando cada vez mais. Eu tenho observado guerras e eu tenho observado que sim, estamos caminhando para uma reta final. E quando eu olho para isso, muitas vezes parece que não tem mais solução. Mas na verdade tem sim uma solução. E a solução é o reino de Deus. O reino eterno de Deus. Sim, a solução é Jesus voltar. E sim, Jesus precisa voltar. E eu creio que muito em breve ele vai voltar. Mas antes que ele volte, seremos colocados à prova. O próprio Jesus foi colocado à prova. O autor traz aqui o livro de Mateus 12, verso 9 ao 14, João 5, verso 1 ao 16, onde os líderes religiosos ali procuraram matar Jesus, e um dos motivos é porque eles diziam que Jesus estava transgredindo o sábado, o mandamento de Deus, escrito pelo próprio dedo de Deus, aonde o verbo que se fez carne e que habitou entre nós foi o Criador, ou seja, o mandamento estabelecido pelo próprio Cristo na criação. Estavam dizendo agora que ele estava agora, de certa maneira, não observando mais esse mandamento, porque estava fazendo bem no dia de sábado. Os líderes religiosos estavam buscando seguir tradições, ao invés de seguir o que o mandamento realmente dizia. E Jesus estava agora mostrando como é a verdadeira guarda do sábado, que tem que ser um dia deleitoso, o melhor dia da semana. Sim, é um dia de descanso, onde eu não devo cuidar dos meus próprios interesses, mas é um dia abençoado por Deus, não é um fardo. É um dia santificado, a qual eu também devo santificar. Jesus estava agora mostrando a maneira correta de guardar o sábado, mas os líderes religiosos o perseguiram por causa da guarda do sábado. É interessante nós notarmos que quando entramos dentro dos eventos finais, nós iremos perceber que este mandamento novamente será colocado à prova. Deus escreveu o 4º mandamento para guardar o dia de sábado. O ser humano mudou esse mandamento. No ano 321 depois de Cristo, com Constantino, o imperador traz então a ideologia de agora guardarmos domingos e festas de guardas. E desde então, o ser humano começa a guardar um mandamento feito por homem e não um mandamento feito por Deus, buscando então ter o sinal do homem ao invés de ter o sinal de Deus, buscando então ter o sinal, o selo do homem, ao invés de ter o sinal, o selo de Deus. E nos últimos dias, nós seremos colocados à prova, se nós seremos fiéis realmente a Deus ou aos homens. E este mandamento será realmente um mandamento que será colocado ali à prova, se realmente você é fiel a Deus ou aos homens. Que Deus possa te abençoar a entender este ponto e que você possa ser fiel a Deus na guarda dos mandamentos de Deus, aonde um deles é a guarda do sábado. Que você possa colocar Deus acima de tudo e de todos, mesmo que você tenha que passar por provações, mesmo que você tenha que enfrentar lutas, angústias e provas, que você possa realmente buscar colocar Deus acima de tudo e de todos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar. E entenda, você não está sozinho. Na parte de sexta-feira, Ellen White, no livro Grande Conflito, ela diz assim: em todos os tempos, Deus tem usado santos anjos para socorrer e livrar seu povo. Você não está sozinho. A destra fiel de Deus está estendida para ti. E os anjos de Deus estarão sempre ao seu lado, cuidando de você. Que Deus possa te abençoar a entender isso. E que, acima de tudo, você possa buscar adorar a Deus em espírito e em verdade. A colocar realmente Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Louvado seja Deus por isso. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estudar essa lição. Nos ajude, ó Pai, a ser fiel a Ti, a colocá-lo em primeiro lugar sempre em nossa vida. E mesmo que venhamos a enfrentar lutas e provas, que nós não venhamos a nos acovardar, mas que possamos sempre buscar honrar a Ti, ser fiel a Ti, porque sabemos, ó Pai, que também muito em breve o Senhor vai voltar e estabelecerá o Seu reino. E nós queremos sim, ó Pai, estar contigo, vivendo eternamente face a face. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine.